Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Fizemos aquela pausa, fizemos aquele break e já estamos de volta, né, galera? Tivemos aí aqueles 15 dias de férias pra gente renovar um pouco as energias, né? Isso, pessoal. E agora, retornando às atividades. Eu espero que vocês tenham conseguido descansar o suficiente para que os nossos encontros retornem aí com toda aquela produtividade que a gente deseja para todos os nossos encontros. Galerinha, desde o finalzinho do mês passado, a gente vem tratando dos verbos modais. Vocês lembram deles? E aí hoje a gente vai dar continuidade nesses verbos modais. Como é que a gente expressa esses verbos modais? Para que servem esses verbos modais na língua inglesa? Tudo bem, gente? E aí, para hoje, eu separei aí algumas possibilidades de uso dos verbos modais. Vamos falar sobre necessidade, obrigação e também sobre conselhos. Isso para nossas duas próximas aulas, tá bom? Para a aula de hoje e para a aula de sexta-feira. Em seguida, vamos trabalhar com probabilidade, que também é utilizando verbos modais, viu, galera? Também é com o uso de verbos modais. Então, sem mais delongas, vamos começar, galerinha. Pessoal que nos acompanha agora ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem que é sempre um prazer enorme compartilhar a minha sala de aula com vocês. Pessoal de Floriano que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Galerinha lá de Fronteiras, é um prazer ter vocês aqui, hein? Galera de Inhuma, aquele abraço, pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em São Francisco do Piauí, também é um prazer ter vocês aqui na nossa sala de aula. Galerinha de Eliseu Martins, aquele salve, hein? Estamos aí percebendo vocês ligadinhos. Galera de Paulistana, tá chegando, hein? Sejam bem-vindos também. É claro, pessoal, no YouTube que nos acompanha, todas as plataformas que o canal Educação alcança. E é claro, galera, participem, pessoal, essa aula é para vocês. A participação de vocês é essencial. Então, quanto mais vocês participarem, melhor. Tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade. O espaço é de vocês. Vamos lá então, galerinha. Vem comigo que o nosso encontro está só começando. Olha só. Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula de inglês está começando, hein? Nossa aula de inglês está começando, hein? Vamos falar hoje, como já viemos falando há alguns encontros anteriores, sobre esses modal verbs, esses verbos modais. Professor, modal, o que significa isso? Modal é porque ele expressa o modo como algo é feito, a maneira com que aquilo se desenrola. Tudo bem? Então vamos lá, né, galerinha? Olha só. Para nossos encontros, vamos tratar de verbos modais. E quais são as funções, professor? Quais são os usos que nós iremos tratar no encontro de hoje? Olha só. Funções e usos. Então, galera, vamos tratar, olha só, de probabilidade, de necessidade e de sugestão. No encontro de hoje, a gente vai ficar nesses dois últimos, necessidade e sugestão, tá bom, galera? E aí, para o encontro que vem, a gente vai tratar de alguns verbos modais que falam sobre probabilidade, belezinha? E é claro, não vamos deixar de praticar. Let's practice. É a prática que leva à perfeição, belezinha, gente? Então, foco hoje em necessidade, foco hoje em sugestão. E aí a gente vai dar uma olhada com muito cuidado quais são esses verbos que expressam isso, tá bom? E aí, galera, as habilidades. Quais habilidades nós iremos desenvolver no encontro de hoje? Observa só. No encontro de hoje, nós iremos desenvolver as habilidades tais. Nós iremos relacionar o texto, tanto na sua produção como na leitura e na sua escuta.
Vamos observar as condições de produção. Como foi que esse texto foi produzido? Em que condições? Observando, por exemplo, seu contexto sociohistórico, importantíssimo. Observar como foi que foi a circulação desse texto, a veiculação desse texto, como esse texto foi divulgado. Quem são os leitores? A audiência que foi prevista. Todo o texto é direcionado para alguma plateia, para algum público, né, galera? Se é o público geral, se são pessoas idosas, se são para os jovens, se são para pessoas do sexo masculino ou feminino. É claro, cada texto tem o seu público. Observar os objetivos, galera. Todo texto também possui objetivos. Qual é a intenção do autor quando ele escreve isso? Observar diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas dentro do texto. Também é importantíssimo. Observar o papel social do autor. Quem é o autor? Ele fala sobre o que? Ele faz o que? Quem é essa pessoa? Observar a época em que o texto foi veiculado. Importantíssimo, o gênero do discurso. Esse texto é uma história em quadrinho? Esse texto é uma bula de remédio? Esse texto é um diário? É uma postagem nas redes sociais? Certamente isso vai identificar muita coisa e vai nos ajudar bastante na hora de compreender e interpretar o nosso texto. E tudo isso aí, galera, é entendendo como formas de ampliação das possibilidades de construção de sentido. Construção de sentido, galera, você entende interpretação. Não é interpretação qualquer não, né, gente? Aquela interpretação inteligente, aquela interpretação feita de maneira adequada. E observando, olha só, análise crítica. Criticar o nosso texto, não é procurar defeito, não é procurar problema, não. Identificar no nosso texto o que é que faz desse texto algo válido, o que é que invalida esse texto, se esse texto é importante, se esse texto é uma fake news. Olha só, é importante você perceber isso. Produzir textos também, adequando estes às diferentes situações que nós temos no nosso dia a dia. E como habilidade mais específica, nós iremos compreender as características-chave dos verbos modais, observando as suas funções comunicativas. Como nós já vimos, nós vamos tratar mais especificamente de falar sobre necessidade e sugestão. E aí, galera, a gente vai fazer um contraponto, tá bom? A gente vai fazer uma diferença entre estes dois. Muito boa noite, Paulo César, marcando aí presença da galerinha lá de Paulistana. Sejam muito bem-vindos, hein? Certamente a presença de vocês é importantíssima. Take a look. Dá uma olhadinha aí mais de perto. Take a look. Galerinha, aqui eu trouxe logo de cara para vocês darem uma olhada alguns exemplos de verbos modais. Vocês conseguem perceber a partir aí de um quebra-cabeças, tá ok? Olha só, então em verdinho você encontra o will, né? Já vimos esse danadinho aqui nas aulas anteriores. Will e would costumam vir juntinhos, ó. Forma no futuro, esse will e esse would é aquele ia. Você lembra ainda disso? Gostaria, visitaria, viajaria, é o formador de condicional. Lembra aí que a gente tratou também um pouco desse shall, vimos aí alguns exemplos. Não falamos ainda, olha só, do may e do might, esses aqui vão ficar para a próxima semana, hein? Eles tratam de probabilidade. E também vamos focar no encontro de hoje, nesse cara aqui, ó, no must. Esse daqui é um dos mais importantes para a nossa aula de hoje. Esse é o must, que marca, anota aí, esse must, ele marca uma obrigação, um dever, algo que você deve fazer. Belezinha, gente? Então vamos lá, né? Vamos aprofundar aí um pouco mais sobre os verbos modais, os modal verbs. Olha só, galerinha. Quando nós estivermos expressando obrigação, olha só, obrigação. Galerinha, duas são as possibilidades em inglês para falar de obrigação. A primeira delas é o must. E a segunda delas é o have to.
Have to. Professor, mas have não é o verbo ter? Pois é, galera, é como se fosse isso. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu tenho que trabalhar, eu sou obrigado a trabalhar. Eu tenho que fazer as malas, eu vou viajar, então eu sou obrigado a fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Professor, e qual é a diferença, então? Do have, que é o verbo ter, que eu estou falando de posse, eu tenho, eu possuo uma camisa, eu tenho, eu possuo uma casa, eu tenho, eu possuo um carro, esse é o have. Olha a pronúncia que diferente, hein? De posse, esse have tem a pronúncia do V, tá ok, galera? Have. Já esse daqui, não. Já esse daqui, que é obrigação, é verbo modal, aqui a pronúncia dele, ó, é de F, galera. Então fica have to. Tudo bem? Have to. Pronúncia de F. Professor, e os dois são a mesma coisa? Os dois expressam obrigação? Exatamente. Os dois vão trazer a ideia de obrigação. Então, se eu disser assim, ó, you have to arrive early. Professor, eu lembro que a gente tem o verbo modal, dois verbos. Perfeito. Have to é meu verbo é o meu verbo modal. Arrive é o meu verbo 2, é o meu verbo principal, galera. Lembrando que o verbo principal é aquele verbo que vai expressar a ação. É aquele verbo que vai expressar o estado ou ainda o fenômeno da natureza. Então, você tem que chegar cedo. Observa aí o tem que, ó. Have to. Você tem que chegar cedo. É obrigatório. Você deve chegar cedo. E o must, professor, como é que faz? Mesma coisa, galerinha, ó. Must é meu verbo que é meu verbo modal. E o meu segundo verbo é o verbo follow, que é o verbo seguir. Então, ela deve seguir as regras. Mais uma vez, esse deve tem o sentido de obrigação. Galera, observa que o mais importante aqui não é saber traduzir. O mais importante aqui é entender a função. Qual é o uso? Porque as questões não vão perguntar a tradução. Não, galera. Traduzir isso aí é fácil, é só dizer que deve. Que tem que, é de boa demais. Agora, quando a questão vier, ela vai te perguntar assim, ó. Qual é a função comunicativa dos verbos modais encontrados na frase? Aí você tem que estar ligado. Que se aparecer have to ou must, não tem pra onde, não tem erro. Obrigação. Belezinha, gente? Professor, até agora, tudo bem. Não tem complicação. São duas possibilidades e as duas marcam obrigação. Show de bola. Então, eu posso fazer até uma equação, posso fazer até uma fórmula. Olha que bonito. Eu posso dizer que have to, olha só, como verbo modal, é igual ao must. Por que, professor, que eu posso dizer isso? Porque ambos têm o sentido de obrigação. Tudo bem? Tanto o have to quanto o must, ambos trazem essa conotação, trazem essa ideia. Professor, por que você está fazendo isso para a gente? Por conta desse nosso próximo slide. Na forma afirmativa, colocar até o maisinho aqui, ó. Essa equação ela é verdadeira, galera. Essa equação dá certo, essa equação bate. Olha o detalhe. Quando você transforma para a forma negativa, aí a coisa muda de figura. Esse must not, você consegue perceber? Must not. Juntei uma coisa a outra, ficou como? Mustn't. Olha aí que bonito. Mustn't. Tudo bem? Só fiz trocar o ozinho por uma apóstrofe, beleza? Professor, e o have to? Como é que eu faço a negativa dele? Adiciona don't aí antes, ó. Don't have to. Galera, aquela equação de igualdade lá na forma afirmativa, de dever,
de obrigação, ela é verdadeira. Transformado para a forma negativa, a coisa muda de figura. Eles não têm a mesma conotação. Observa só. Mustn't é diferente de don't have to. Beleza? Professor, mas como é que quando é afirmativo os dois são iguais e quando passa para negativo os dois são diferentes? A diferença, meus queridos, é a seguinte. Esse mustn't não deve, quando você não deve fazer alguma coisa, você está proibido. Por exemplo, beber e dirigir, galera, é contra a lei, você não pode fazer isso. Então, you mustn't, não pode, é proibido. Agora, se você utiliza don't have to, lembre que é obrigação na afirmativa. Na negativa, você está desobrigado a utilizar aquilo, a fazer aquilo. Como assim, professor? Dá um exemplo aí pra gente do don't have to, então. Pessoal, há um tempo atrás, houve a liberação do uso de máscaras em espaços abertos. As pessoas podem usar máscara em lugares abertos. Ou não. O que acontece, pessoal, não é a obrigação do não uso de máscaras. O que acontece é a desobrigação do uso. Você não é obrigado a usar, mas você pode. Entendeu a diferença? Você não precisa, não é obrigado que você use, mas você pode. Aí você vai utilizar o don't have to. Não é necessário. Tudo bem? Ou seja, você está desobrigado a fazer alguma coisa. Vamos ver aqui os exemplos? Olha só. You mustn't forget your uniform. Galera, tá falando aqui de uniforme. Por exemplo, em uma escola. A maioria das escolas tem uniforme obrigatório. Você tem que usar a farda, tem que usar o uniforme. Então, você não pode, você não deve esquecer. Mustn't. Você está proibido. Se você esquecer o uniforme, você vai estar descumprindo a regra da escola. De novo, são dois verbos, um verbo modal e um verbo principal. E o meu verbo aqui, ele tem como expressão maior a proibição. Você está proibido de esquecer. Você não deve esquecer. Tudo bem? Agora, se eu uso don't have to, eita, professor, já vem a complicação. Agora era don't. Agora aqui no exemplo veio doesn't. Como assim, professor? Pois é, galera. Esse don't vai servir para as pessoas do discurso, mas você também pode usar o doesn't. Professor, e quando é que eu uso esse doesn't? Simples demais. Esse doesn't só vai ser utilizado na terceira pessoa do singular. Isto é, he, she ou it. He, utilizado para menino, homem do sexo masculino. She, menina, mulher do sexo feminino. E it, lembrando, em inglês nós temos o gênero neutro. Tudo bem, galera? Se não for pessoa, gênero neutro. Uma cadeira, gênero neutro. Um sofá, gênero neutro. Uma televisão, não é pessoa, gênero neutro. Belezinha? Então, no caso aqui, o exemplo é ele, ó, he. Então, certamente, na negativa, ficou doesn't have to. Olha aí, ó. Doesn't have to repeat the exercise. Ele não precisa repetir o exercício. Observa aí o detalhe. Ele está desobrigado. Não é que ele seja proibido. É que ele só faz se ele quiser. Não precisa fazer. Ele não tem a necessidade de fazer de novo. Não tem necessidade de repetir. Ou seja, ele não precisa só se ele quiser. Se ele tivesse vontade de fazer. Ele está desobrigado a fazer. Tudo bem? Deu para perceber, então, a diferença, galera?
Eu sei que não é uma diferença muito simples, não, mas ela existe. Você tem que estar ligado. Você tem que estar ligadinho. Tudo bem? Mais uma vez, quando aparecer o must na forma negativa, mustn't, já sabe, proibido, não pode. Quando aparecer o have to na negativa, don't have to, ou doesn't have to, aí não é uma proibição. Aí é porque algo não é necessário. Isto é, você não tem a obrigação de fazer. Fica facultativo. Você faz ou não, depende de você. Belezinha, gente? Show de bola. Vamos então ver alguns exemplos. Olha só. Professor, você falou aí de regras. Verdade. Se você tem uma regra, você é obrigado a cumprir a lei. Observa aí a lei de trânsito, por exemplo. Tem uma setinha virando à esquerda, ou melhor, virando à direita, e uma seta cortando, um traço aí vermelho cortando essa seta. Ou seja, é proibido. Você não pode. A lei de trânsito diz que você não pode. Ah, professor, e se eu quiser dobrar? Você está infringindo a lei. Você é proibido de fazer isso e você vai sofrer as punições. Vai sofrer uma multa, vai perder a carteira, a depender, é claro, do grau de gravidade da situação. Então, uma questão possível disso daqui, galera, seria o quê? Qual é a função? A função aqui é a função de proibição. Você está proibido, não pode. Tudo bem? E sim, em inglês, quando a gente fala em virar na rua, dobrar, a gente usa o verbo turn. Tudo bem, galera? Turn, dobrar. À direita, right. À esquerda, left. E por aí vai. Show de bola? Mais um exemplo? Olha só. Notice. Mobile phones must be switched off. Professor, aqui eu consigo perceber, olha só, que nós temos aí notice. Notícia, será que é isso? Não, cuidado. Notice, ó o asteriscozinho aqui, ó. Falso cognato. Parece, mas não é. Pegadinha. Casca de banana. Cuidado para você não escorregar. Olha só. Notice não é notícia. Notice é o verbo perceber. Então, perceba, observe. Professor, não consegui entender quase nada do que tinha escrito. Mas olha para a imagem, meu querido aluno. A imagem vai te ajudar. Não esquece de olhar a figura. Professor, eu consigo ver aí um telefone. E aí eu tenho aquele símbolo que você mostrou agora há pouco de proibido. Pois é, gente, é proibido usar o telefone. Pensa em algumas situações em que é proibido usar o telefone, galera. Que você não pode usar o celular. Vocês conseguem pensar em situações assim? Ah, professor, na sala de aula a gente não pode. No trabalho também não pode. Você vai, por exemplo, a um cinema. Será que é legal você usar o celular durante o filme? Também não, né, gente? Tem lugares que é proibido mesmo. No consultório médico, por exemplo, é proibido. Você não pode usar o telefone. Por exemplo, se você vai a uma biblioteca, lá precisa ter silêncio. Você não pode estar com o telefone tocando e atrapalhando as pessoas. Então, gente, esses contextos costumam trazer esses verbos modais que marcam obrigação ou proibição. Tá ok? No caso aqui, gente, se você perceber bem, o que tem na imagem é proibido. Mas o que nós temos na escrita, texto verbal, está na forma afirmativa. E, professor, e como é que é isso? Falamos agora há pouco que na afirmativa eu tenho a ideia de obrigação. E na negativa eu tenho a ideia de proibição. Como é que agora está o contrário? Vamos dar uma olhadinha no texto? Observa bem. Mobile phones, esse é meu sujeito, hein? Esse é meu sujeito. Professor, entendi aqui que são phones, telefones, celulares. Mobile, telefone portátil, ou seja, celulares. Mobile phones, celulares. Olha aí meu verbo must. Must é o verbo de obrigação, dever, deve. Deve o quê, gente? Switched off. Switch é a ideia de ligar ou desligar. Vai depender do que vem depois. Se for on,
é ligar. Se for off, é desligar. Não é on na minha situação, então é off. Ah, professor. Então os telefones celulares precisam, obrigatoriamente, ser desligados. Perfeito. Eu digo que eles devem ser desligados, forma afirmativa. Na imagem, como é que eu mostro ele desligado? Difícil fazer isso, né? Então é melhor mostrar ele ligado e dizer que é proibido. É proibido que você ligue o celular. Beleza, gente? Nós temos aí um exemplo de forma afirmativa com o must, que é um dever, uma obrigação. Você deve manter o seu celular switched off, desligado, tá bom? Professor, tem alguma outra possibilidade para a expressão switch? Tem, galera. Switch também pode ser trocar de lugar, por exemplo, ou trocar alguma coisa com alguém. Vamos trocar as nossas canetas, vamos trocar os nossos livros. E switch também pode ser o interruptor da lâmpada que você liga ou desliga. Também serve para isso a palavrinha switch. Show de bola? Maravilha. Vamos agora então para os conselhos, para as sugestões. Dá uma olhadinha aí então. Professor, eu percebo a diferença. Ser obrigado a fazer uma coisa é diferente de ser sugerido a fazer aquilo, verdade? É muito diferente. É muito diferente. Porque quando você recebe um conselho, quando você recebe uma sugestão, você não tem obrigação nenhuma em seguir aquilo. Você pode, mas não é obrigado. Tudo bem? Então é essa a diferença, galera. O grau de potência da obrigação ele é maior. A pessoa está mandando você fazer alguma coisa, é uma ordem. Já um conselho, não. É algo mais sutil, é algo mais leve. É um conselho. Você pode seguir o meu conselho ou não. Fica a seu critério. É você quem vai escolher. Tudo bem? Então, gente, para oferecer conselhos, para dar sugestões, aí você não vai usar o must, muito menos o have to. O que você vai utilizar vai ser o verbo should, ou na forma negativa, shouldn't. Tudo bem? Should ou shouldn't. Professor, eu também posso utilizar o ought to, ou na forma negativa, ought not to. Perfeito. Os dois têm o mesmo sentido. Os dois têm a mesma ideia de passar um conselho, de dar uma sugestão para alguém. Ok, gente? Qual é a diferença? Esse ought to, ele é mais formal. Tudo bem, galera? Ele é mais formal. Professor, faz uma revisão rapidinho aí do que é que significa ser formal e ser informal. Com certeza, gente, é importante que você tenha isso em mente sempre. O contexto é quem vai te dar essa pista, se você vai ser mais formal ou mais informal. Uma comparação bastante fácil e bastante interessante de formalidade da língua, a gente pode comparar com a formalidade das roupas com que a gente veste. Imagina aí, meu querido aluno, você vai vestido com a mesma roupa para qualquer lugar, para qualquer situação? Claro que não, né, gente? Por exemplo, agora eu estou de jaleco. Você acha que eu uso um jaleco o tempo todo? Não, né, gente? Não. Certamente, eu não uso jaleco o tempo todo. Se eu for para a praia de férias, eu vou de jaleco? Não, gente. Pelo amor de Deus, não. O jaleco eu uso para trabalhar, eu uso para vir aqui dar aula do canal Educação. Agora, se eu for, por exemplo, visitar minha família num churrasquinho de domingo, será que eu vou com jaleco? Não, né, galera? Você consegue perceber a diferença? O contexto é que vai determinar.
Professor, mas só o jaleco? Vamos pensar outro exemplo? Vamos pensar outro exemplo, então. Pensa aí, por exemplo, numa bermuda e chinelo. Galera, você vai de bermudas e chinelo para todo lugar? Ah, professor, se eu for para casa do meu melhor amigo, eu vou de bermuda e de chinelo. Agora, se eu for ao shopping, sei não, acho que não é uma boa ideia, não. E se você for um casamento, meu querido, você vai de bermuda e de chinelo para um casamento? Para o seu casamento, você vai para o seu casamento de bermuda e de chinelo? Não, gente, aí não dá, né, galera? Não dá. Então, trazendo essa comparação para a língua, é a mesma coisa, galera. Quando você vai falar, por exemplo, com o seu melhor amigo, você fala de um jeito. Se você vai falar com o seu professor, você fala de outra forma. Se você vai falar com a sua mãe, você fala de outra maneira. Se você vai falar com um juiz, você tem que falar de outra forma. Você precisa ser mais formal quando você vai falar com essas pessoas. Por quê? Porque você precisa estar adequado ao contexto. Tudo bem? Então, se você estiver numa situação altamente formal, vai dar um conselho, vai fazer uma sugestão, prefira utilizar ought to. Ok? Agora, se for uma situação mais descontraída, se for uma situação mais de boas, com um colega de trabalho, com o seu melhor amigo, com um colega de sala de aula, aí não. Aí você pode usar o should, ser mais informal e tá tudo bem. Ok, galerinha? Maravilha. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. O primeiro deles diz assim, ó, you should take an aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para a sua dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, você deve tomar um remédio. Você é obrigado a tomar um remédio quando você está com dor de cabeça? Não. É uma sugestão. Você pode ou não. Tem que ser uma aspirina? Não. Você que escolhe. Eu prefiro tomar, sei lá, qual outro remédio. É seu critério, é você quem escolhe. Eu estou dando apenas uma suggestion, apenas uma sugestão. Professor, e a sequência aqui, como é que fica? Do mesmo jeito. Um verbo modal e um verbo principal. Meu modal é o verbo should e o meu principal é o verbo take. No caso aí, gente, tomar no sentido de tomar um remédio, tá ok? Esse é o take, tá? Outro exemplo, olha só. I don't think you should work sick. Eu não acho que você deveria trabalhar estando doente. Observa só o should. You should work. Eu não acho que você deveria trabalhar. É minha opinião, é minha sugestão. Eu estou lhe dando um conselho. De novo, é você quem vai dizer se você vai ou não trabalhar. Eu não acho que seja uma boa ideia, mas você quem diz, ok? E o último exemplo aqui agora, utilizando, olha só, o ought to. You ought to go to a dentist. Você deveria ir ao dentista. Sei lá, você está conversando com uma pessoa e a pessoa diz que está com uma dor de dente. Ah, você deveria ir ao dentista. Mas aí é com você. Se você acha que não, aqui eu vou suportar um pouquinho mais a dor. Aí é sua responsabilidade. Mas, no meu entender, na minha compreensão, você deveria ir ao dentista. You ought to go to a dentist. Ok, gente? Então deu para perceber aí a diferença, galera? Entre obrigação e proibição e esses aqui, que são mais soft, são mais de boa. É um conselho, é uma sugestão, você segue ou não, fica a seu critério. Beleza? Então aqui, olha só, eu trouxe esse exemplo bem bacaninha aí para vocês. You should know this. Olha só, você deveria saber disso. Olha aí o should. Você devia saber. Então, professor, aí não é um conselho não, né? Não, gente, também não é uma obrigação. Aqui já está trazendo um outro sentido, uma outra possibilidade desse should. Aqui, galera, ele está dizendo para você assim, olha, você não sabe, mas você deveria saber. É importante que você saiba. É importante que você tenha essa compreensão. You should know this. Você deveria saber disso. Se você não está sabendo, alguma coisa aconteceu aí de errado, mas você deveria.
Tá ok? Maravilha. Vamos ver mais um, olha só. Love shouldn't hurt. Olha que legal. Aqui, galerinha, é uma propaganda, inclusive, contra o feminicídio, galera. Contra a violência contra a mulher. Olha só que interessante. Foi criado, foi convencionado esse sinal aqui em defesa das mulheres. Então, se você, mulher, estiver passando por alguma dificuldade, estiver passando por algum abuso em algum momento de violência, abra a sua mão dessa forma aqui que você enxerga na figura. Porque isso daqui vai simbolizar talvez uma foto, talvez em um carro, em uma vidraça, não sei, mas você vai passar a mensagem subliminar de que você está passando por este momento difícil, que infelizmente é realidade para muitas mulheres. E aqui, galera, fazendo aí a construção do sentido, juntamente da imagem, da mão aberta, da palma da mão, observa que tem um coração na palma da mão, então está falando aí de amor. Infelizmente, a grande maioria dos casos de feminicídio e de violência contra a mulher acontece pelo próprio companheiro, seja marido, namorado ou o que for, mas infelizmente a maioria das vezes é isso que acontece. E aí tem um coração, né, gente, simbolizando que o que foi que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse caminho, nesse percurso, que era amor e de uma hora para outra se tornou violência. E aqui, gente, você começa, ó, com o love bem grandão, ó. Love. E aqui o should, olha só. Should a gente já viu, né? E aqui tá na forma negativa. O verbo é o verbo principal, é o verbo hurt, que é o verbo ferir, machucar, tá bom, gente? Então, olha só, o amor não deveria machucar. O amor não deveria ferir ninguém. Então, professor, esse shouldn't aqui é uma ideia de conselho. Está dando conselho para alguém, é isso? Não, gente. A ideia desse shouldn't é a ideia de uma coisa que não deveria ser dessa forma. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Não pode ser assim. Como é que pode? É uma coisa muito diferente da outra. O amor e o aferimento, a violência, são coisas opostas. Então, love shouldn't, olha a negativa, shouldn't hurt. Vocês concordam comigo, gente? Que o amor não deveria machucar, não deveria ferir ninguém? Se é violência, não é amor. Então, se você estiver em uma situação parecida, repense aí, porque as coisas não deveriam ser desta forma. Tá aqui o meu modal, shouldn't. Não deveria ser assim. Deveria ser de outra forma. Você tem opções. Beleza? Let's practice. Dá tempo? A gente tem só 3 minutinhos. Vamos ver aqui essa questão, ver se dá tempo. Ih, professor, começou aí com questão 3. Pois é, galera, porque esse slide aqui é aquele mesmo, lá dos encontros anteriores, hein? A gente vem tratando de verbos modais desde o semestre passado, hein? Então, observa que aqui eu estou pegando o gancho daquilo que a gente viu agora há pouco sobre feminicídio e violência contra a mulher. Olha a imagem. Na imagem eu tenho uma mulher e ela está usando aí uma burca. Ela está aí, ou melhor, uma burca não, perdão, um hijab. Tá ok, gente? Um véu cobrindo a sua cabeça. E aí, olha só, a gente já sabe que essa mulher é a Malala Yousafzai, tá ok? E a Malala é uma ativista paquistanesa que trata sobre a educação de mulheres. Inclusive, a história dela é permeada disso, né, galera? De violência por conta de um tiroteio que ela estava envolvida por conta do Talibã. E ela estava trazendo crianças para a escola. E aí, galera, aqui observa só que tem as aspas aqui, ó. É uma citação, é aquilo que ela falou, ou pelo menos que é atribuído à fala dela. There is a moment, existe um momento, tem uma hora, where you have to, olha aí o have to, ó. You have to, você deve, você tem que escolher ou ficar em silêncio
ou se levantar, ou stand up. A ideia de stand up é se levantar, galera, como confrontar a situação, não é isso? Ou você fica em silêncio e você é conivente, não diz nada, ou você se levanta aí, enfrenta, confronta aquela situação. Dá tempo a gente responder? Dá sim. Olha só, qual é o gênero textual aí, galera, representado nesse texto? Galera, fácil demais. Olha só, headline não pode ser uma headline, se lembra? É uma manchete, manchete de jornal. Nada a ver, não é jornal, não pode ser a letra A. A letra B fala de medical, não, gente, medicina, não, nada a ver. Isso aqui é uma bula médica, nada a ver, né, gente? Letra C fala que é uma magazine cover, é uma capa de revista, também não, né, galera? Não é a capa de uma revista, não dá para ser nossa resposta. E a letra que responde, então, é a letra D de dado, é uma quotation. Quotation é uma citação. Beleza, gente? Lembrando que a citação é a fala de alguma pessoa, na maioria das vezes de uma pessoa importante, um pensador, um ativista, um poeta, um sei lá quem, sempre uma pessoa importante, que aquela fala é atribuída a essa pessoa. Se foi ela mesma que disse ou não, aí já é outra coisa, mas que essa fala foi atribuída, no caso, a Malala. Galerinha, eu vou fazer aquela pausa para a gente poder deixar esses slides para o nosso próximo encontro. Vocês já sabem, nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira. E aí, galerinha, a gente continua tratando desses verbos modais. A gente vai, na próxima aula, só praticar, só fazer questões sobre esses verbos modais que marcam obrigação, proibição, sugestão, conselho. Tudo bem? Então, gente, ficamos por aqui. Nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme compartilhar a minha sala de aula com vocês e eu vejo vocês na sexta-feira. Bye, bye. See you.